Bom, pessoal, voltando à ativa aqui no canal Romances Imortais. Sei que já tem alguns dias que ocorreu a estreia de Nosferatu, mas depois de toda a correria de uma mudança, eu não poderia deixar de falar sobre esse filme que eu tanto estava esperando. Então, vai com atraso mesmo. Olá, Imortais! Eu me chamo Pamela e vem comigo nesse vídeo. Acho que se você já assistiu o filme, ou por aqui mesmo na internet já viu alguém falando que esse Nosferatu é uma releitura da clássica história, com o diretor Robert Eggers buscando imprimir sua visão única, inspirada em sua fascinação de infância pelo filme original de 1922. Robert Eggers afirma que, quando tinha uns 8 ou 9 anos, com a ajuda da mãe dele, adquiriu um VHS. Lembra daquelas fitas cassete? De Nosferatu. E ele ficou muito impressionado com a forma como esta versão destilava a história de Drácula numa fábula muito simples. Pois a intenção era criar algo que fosse gótico e romântico, mas também um filme de terror verdadeiramente assustador. O filme busca manter os movimentos básicos da história, enquanto explora novas perspectivas, especialmente na construção dos personagens Orlok e Ellen. A produção do filme focou na criação de um ambiente imersivo e autêntico, com cenários detalhados, figurinos autênticos e até a utilização de música no set para criar a atmosfera desejada. Nicholas Hoult descreveu a experiência como, abre aspas, os cenários que Craig desenhou e a forma como Jerry os ilumina e a forma como cria uma atmosfera no set. Ele toca música e tal. Portanto, já se sente um lugar muito imponente para se estar. Mas depois junta-se esta brilhante atuação de Bill a interpretar esse personagem assustador. E é uma realidade aumentada que é muito fácil de se assustar. Fecha aspas. Os sets de gravação foram construídos como se fossem mundos próprios, com grandes atenção aos detalhes, como o caixão de Orlok, por exemplo, que foi inspirado em caixões poloneses reais. E lógico, a atmosfera de medo foi intencionalmente cultivada no set, o que contribuiu para o desempenho dos atores e a autenticidade da experiência. E a transformação de Bill Skarsgård em Orlok, gente? Juro que tentei ver alguma coisa que me lembrasse o ator. Porém, me deu medo e uma agonia real. Também não é para menos. A caracterização de Conde Orlok foi um processo meticuloso, envolvendo 6 horas de maquiagem e próteses, com inspiração em um nobre transilvaniano morto. Imagina isso? Eu não. Bill Skarsgård trabalhou intensamente na voz do personagem, com a ajuda de uma cantora de ópera, para encontrar uma colocação profunda e assustadora. Skarsgård explica, abre aspas, a voz foi muito trabalho e isso foi antes das filmagens. Trabalhei com uma cantora de ópera para encontrar as diferentes colocações da voz no corpo. E houve um aspecto técnico, e depois era só eu a gravar-me, a ouvir-me, a gravar-me e a ouvir-me. E notei que eu sabia quando é que estava no lugar onde podia aceder, facilmente a voz. Fecha aspas. A transformação física e vocal de Skarsgård foi essencial para criar um personagem genuinamente assustador e diferente de outras representações de vampiros. Lily Rose Depp, por exemplo, destaca a qualidade da voz. Abre aspas para a atriz. A voz dele era tão perfeita, tão aterrorizante e tão imensa, tão impressionante que parecia difícil de associar a um corpo humano real. Fecha aspas. E falando em Lily Rose Depp, sua personagem, Ellen, foi colocada no centro da narrativa, com a protagonista explorando suas dificuldades e sua luta interior. O filme busca explorar a percepção do século XIX sobre a ligação entre sexualidade e histeria. Lily Rose Depp comentou sobre sua personagem, abre aspas. Ela já estava escrita no roteiro com muita complexidade, muita nuance e muito para se aprofundar emocionalmente. Penso que ela é alguém que está a sofrer muito e que tem muita tensão dentro dela e que está dividida entre o reino terreno e o reino da morte, de certa forma.
Penso que ela é como uma pessoa que tem um pé em um sítio, confiante em outro. Fecha aspas. O filme também aborda as limitações impostas às mulheres na época e como Ellen se destaca por sua obscuridade e sofrimento. O personagem de Nicholas Hoult, Thomas, é apresentado como um homem esperançoso e otimista, que acredita que um trabalho melhor e mais dinheiro resolverão os problemas do relacionamento com Ellen. A incapacidade de Thomas de compreender as dificuldades e o sofrimento de Ellen é um dos elementos trágicos do personagem. Nicholas Hoult explicou que Thomas não consegue entender Ellen, mas ele se importa. Ele não é tão duro quanto alguns dos personagens masculinos, e ele quer resolver e não ignorá-la, mas ele é muito esperançoso para o futuro. O filme mostra uma transformação em Thomas quando ele se depara com o terror e percebe a extensão de seus erros e de sua visão ingênua sobre o mundo. E agora, mesmo com toda a questão sombria, não podia faltar aquele alívio cômico para tanto teor sombrio. E isso ocorreu com o personagem do ator Willem Dafoe, pois ele parece ser um personagem crucial que combina conhecimento científico com uma crença em forças sobrenaturais, desempenhando um papel importante na luta contra o mal. O personagem professor Albin Abraham von Franz é um médico e um estudioso suíço. O professor von Franz acredita que algumas pessoas são altamente condutoras de forças cósmicas. Ele reconhece a conexão entre os casos de possessão e o desaparecimento do marido de Ellen. Ele acredita que as forças demoníacas são mais propensas a possuir aqueles cujas funções animais inferiores dominam. Ele também menciona que existem coisas no mundo que fariam Isaac Newton rastejar de volta para o ventre de sua mãe, e que a ciência cegou as pessoas. Von Franz diagnostica Ellen e afirma que ela está sendo possuída por um demônio. Ele afirma que ela está se comunicando com outro reino. Durante uma demonstração, ele constata que sua pupila não se contrai naturalmente à luz, indicando uma segunda visão. Ele também percebe que ela não está presente, pois não sente dor quando é perfurado por uma agulha. Ele ouve a voz da entidade demoníaca através de Ellen. O professor Von Franz é fundamental para lidar com a ameaça demoníaca. Ele orienta os outros personagens sobre como destruir o Nosferatu, guiando-os na localização do caixão e na necessidade de destruir o sarcófago e cravar um ferro frio nele. Porém, ele sabe que só há uma maneira de destruir Nosferatu, e que, infelizmente, Ellen vai ter que se sacrificar para que tal destruição aconteça. Destaquei alguns personagens e curiosidades, mas lógico que há muito mais. A morte da amiga de Ellen e de suas filhas pelas mãos de Nosferatu. E com isso, Friedrich perde sua família para algo que ele era cético e também não encontra um fim pacífico. Robert Eggers compartilhou que, ao fazer filmes de terror, consegue explorar seus medos e controlá-los. Eggers afirma: quando era criança tinha muito medo de tudo, e ao fazer filmes de terror, conseguiu explorar o medo e também controlá-lo. O diretor demonstra uma grande paixão e atenção aos detalhes na criação do filme, com um profundo conhecimento do material original e das nuances históricas. Nosferatu de 2024 é uma adaptação ambiciosa e meticulosa, que busca honrar o material original, enquanto explora novos níveis e perspectivas. O filme demonstra um grande cuidado com a criação da atmosfera, o desenvolvimento dos personagens e a imersão do público em uma experiência aterrorizante e visualmente impressionante. Come to me. Se você é sensível a essa atmosfera sombria e vai ser igual aos adolescentes que foram assistir sem saber do que se tratava e ficou rindo em algumas cenas e estavam atrás da minha cadeira, não assista. Isso atrapalha. Obrigada, de nada. Foi só um desabafo, viu, gente? E como sempre, imortais. Até a próxima.